paz do Senhor, igreja. É para mim uma grande alegria realmente retornar a este lugar para adorar ao Senhor e ouvir uma palavra pastoral. Mas como me foi me dada a oportunidade, quero apenas compartilhar com vocês um texto bíblico que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e o versículo 25. E diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, a meia-noite significa um momento de dor. E neste caso significava um momento de muita injustiça, já que os servos do Senhor estavam fazendo a obra de Deus, enviados por Deus na direção de Deus. Mesmo assim, eles foram vítimas de injúria, de calúnia, de difamação. Fazer a obra de Deus muitas vezes envolve sermos caluniados, injuriados, mal reconhecidos. Mas eu quero dizer à igreja que tem 3 tipos de crentes que identifico aqui. O primeiro crente, irmãos, é aquele murmurador. É aquele que quando vem a aprovação, a primeira coisa que ele faz é murmurar, colocar a culpa no seu nascimento, na mãe, no pai, no irmão, ou mesmo no pastor. Tem outros que sofrem de bulimia, mesmo estando os gordinhos espirituais, recebendo a palavra de Deus, se acham muito magros, se acham com apatia espiritual, vivendo anedonia espiritual, porque não sabe reconhecer aquilo que o Senhor lhe deu por graça, por misericórdia e por bondade. Há outros crentes que adoram por conveniência. Se a despensa estiver cheia, se estiver chovendo, fazendo bom sol, se estiver tudo cheiroso, se estiver com dinheiro no banco, aí a bênção chegou, ele dá glória, aleluia e amém. Quando é bem reconhecido, aí tudo está bem e o glória dele se ouve na igreja, no céu e até no inferno. Mas tem o verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, ele não se deixa levar pelas circunstâncias. Mesmo injustiçado, mesmo com as costas doendo, mesmo sangrando, mesmo na interior, mesmo fedendo, mas ele adora o Senhor. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Igreja do Senhor, continua adorando ao Senhor, continua louvando ao Senhor. O verdadeiro adorador é este a quem Deus procura. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o pastor Ezequias me disse que vai congregar aqui, né, Ezequias? Mas... aí, tá vendo? Irmão, deu glória a Deus, tá vendo? Meus amados irmãos, a palavra de Deus que lemos, ela nos fala de os momentos finais de Jesus aqui na terra como homem. E eu gostaria que todo o ser humano ele conhecesse esse Jesus que a Bíblia Sagrada mostra que, no princípio, ele estava com Deus, ele é Deus, e é o projeto de salvação para a humanidade. A Bíblia mostra que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem conhece esse Jesus, anda com ele. Quem conhece este Jesus, sabe que ele foi crucificado, mas não está morto, ele está vivo.
Quem anda com esse Jesus tem convicção de que ele vem buscar o seu povo. Quem anda com Jesus tem convicção de que vai morar no céu com o Senhor. E aí, ele vai caminhando nesta terra, enquanto viver, com o objetivo de estar sempre adorando a Ele. E a gente observa aqui nesses versículos que Jesus Cristo, nos últimos dias da sua vida aqui na terra, que a vida dele não foi uma vida de sofrimento só nos últimos dias. Ele teve uma vida de sofrimento desde o seu nascimento. Ele nasceu em uma manjedoura. Filho de Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e nasceu em uma manjedoura. Nos primeiros dias não pode ficar na sua terra, porque se fica, morria. E durante a caminhada, a gente que lê a Bíblia sabe como ele sofreu. Mas nos últimos dias, ele sabia que estava se aproximando o momento mais difícil dele, que era a cruz. E ele então chama os seus discípulos para irem para a oração. Quem anda com Jesus não pode ficar sem orar. Ele gostava de orar. E quando estava iniciando, podemos dizer, o ministério, depois do batismo, ele foi orar. E não foi uma oração de 1 hora, de meia hora. Foi uma oração de 40 dias. Oração e jejum. Não estamos aqui aconselhando a ninguém que vá jejuar 40 dias. Mas é bom estar sempre orando e jejuando. Inclusive, teve até determinado momento que Jesus disse aos seus seguidores: olha, tem caixa de demônios que só sai com jejum e oração. Então tem coisa pesada na vida de muita gente que não é com qualquer oração que sai, não. Tem que ser com muita oração e com muito jejum. Então Jesus, ele gostava de orar e ensinava o seu povo a orar. De tal forma que está escrito na Bíblia: orai sem cessar. Então, ele vai para a oração, sofre o ataque do inimigo, que é bom lembrar também que nós temos um inimigo que ele não é brincadeira. E ele observou naquele dia 3 situações que os irmãos conhecem, que ele imaginou que derrubaria Jesus Cristo, Filho de Deus. Por quê? Os homens geralmente caem à busca do poder, da condição, dos bens materiais. Não é? Os homens, eles sempre caem pela vaidade, imaginando que é aquilo que ele não é. Não é? E aí, às vezes o homem cai também, e a gente vê na Bíblia
Um homem trocando o seu direito de primogênito por causa de um prato de comida. Então a gente precisa entender que tudo nesta vida nós temos alguém que tem a solução. E como nós temos alguém que tem a solução, nós não podemos facilitar com o inimigo das nossas almas, porque ele trabalha de dia e de noite para tentar destruir aqueles que andam com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que, é claro, estão trabalhando, orando, vigiando para ir morar no céu com o Senhor. E Jesus chama, então, os seus discípulos para orar. Vamos ali, no Getsêmani, vamos orar. E em determinado momento ele deixa uma equipe e leva 3 dos seus discípulos. Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, vai à frente, vai mais à frente, e quando ele chega em determinado lugar também, ele diz: olha, vocês fiquem aqui, fiquem aí, vigiando, que eu vou além orar. Eu vou além orar. A gente precisa aprender que tem hora que a gente precisa estar orando em determinado lugar sozinho. É por isso que a Bíblia Sagrada, ela inclusive ensina que em determinado momento você entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, não é com a missionária nem com o missionário, não. Porque tem gente que, né, já tem uma... né, o irmão aqui falou de ritual, né? Mas leva alguém que não é para levar. O quarto é do seu marido e seu. Né? É seu e da sua esposa. É um lugar sagrado ali. Você não pode estar levando outras pessoas para estar no seu quarto, mesmo que seja para orar. Você quer oração de alguém na sua casa, ora ali na sala. Mas Jesus, então, ele decide ir mais à frente orar. Mas ele precisava dos discípulos para ficarem ali, se não fosse orando, mas vigiando. E de repente ele ora. E quando ele decide observar como estavam os seus discípulos, ele chega e encontra os mesmos dormindo. Meus amados irmãos, a gente precisa entender que o conhecimento que nós temos com Jesus, ou o conhecimento que nós temos de Jesus, a gente dorme porque, na verdade, não dá para ficar o tempo todo acordado. Mas a gente precisa estar no tempo que a gente aguenta, que a gente suporta. A gente precisa estar cantando, a gente precisa estar orando, a gente precisa estar lendo a Bíblia, a gente precisa estar conversando com Deus. Mas pastor, olha, e a gente não vai precisar trabalhar? Precisa, mas trabalhando, a gente conversa com Deus. A gente ora, não é? A gente ora. E aí nós ouvimos aqui o pastor Cleovaldo falando sobre o tipo de crente. E a gente precisa entender que a qualquer momento a gente pode orar, agradecendo a Deus, e a Bíblia Sagrada diz que em tudo dai graças. Agradecendo a Ele e apresentando também a Ele as nossas necessidades.
que Ele é misericordioso para nos ajudar, para nos socorrer. Então, nós não podemos de forma nenhuma nos envolvermos com as coisas desta vida e deixando o nosso Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Mestre de lado, não, de forma nenhuma. Nós precisamos estar sempre atentos, adorando ao nosso Deus. E Jesus volta então e encontra os seus discípulos dormindo. Mas vamos observar um outro fato, que Jesus conversa com os seus discípulos e diz a ele: olha, a minha alma, ela está cheia de tristeza. Significa, imagine o Filho de Deus, o Deus conosco aqui na terra. Naquele momento mais difícil, ele enfrentou uma tristeza profunda. Significa que você pode passar também por um momento como este. Você não é, como diz lá no sertão, de ferro. Você pode passar por um momento como este, mas você tem certeza que Deus está com você. Aleluia! Ele está com você e tem tudo que você precisa e que eu preciso. Mas, pastor, eu tenho 10 anos buscando algo. E a Bíblia Sagrada também, ela mostra que, às vezes até, nós pedimos e não recebemos porque não sabemos pedir. Ou quem sabe até vamos nos envaidecer com aquilo. E o mais importante para a gente não é as coisas terrenas. O mais importante para a gente são as coisas celestiais. É o céu que Deus preparou para nós. Aleluia! E Jesus então encontra os seus discípulos dormindo e chama a atenção deles. Vocês não podem velar comigo nenhuma hora? Irmãos, imagine esse Jesus que nós conhecemos e que estamos falando aqui agora. A Bíblia Sagrada mostra que Deus olhou dos céus à terra, não viu um justo. Todos estavam caminhando para o inferno. Não tinha nenhum amigo de Jesus aqui na terra, nem amigo de Deus, é claro. Não tinha. E todos tinham se afastado de Deus, e quando se afasta de Deus, a gente pode dizer que eram inimigos de Deus. Mas Jesus vem e enfrenta todos esses obstáculos e vai para a oração, leva os seus discípulos, inclusive, não exigindo deles o sacrifício do tempo da oração, mas que ali ficasse como vigilante ali, vigiando com ele. E de repente ele volta e encontra eles dormindo. Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso rei. Ele é o nosso salvador. Eu, para falar, dependo dele. Eu, para andar, dependo dele. Eu, para me alimentar, dependo dele. Eu, para dormir, dependo dele. Eu, para respirar, dependo dele. E o que é que eu estou fazendo para ele? O que é que eu estou fazendo para ele? Eu estava ouvindo hoje, e me parece que ontem, algumas entrevistas de pessoas que
por incrível que pareça, não nasceram em Israel. Mas foram para Israel e estão lá com 5, 6, 8, 10 anos. E quando alguém pergunta e questiona, e o que é que você está achando de tudo isso aí? As pessoas respondem, nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Alguém, inclusive, diz, olha, Deus está conosco. Nós vamos vencer. E às vezes você encontra pessoas que estão na igreja há 10, 20 anos, 30 anos, sei lá, e às vezes você encontra com um cara de derrotado. Levante a cabeça. Levante a cabeça e se aproxima mais dele. Que você se aproximando mais dele, você vai ver o que é que ele pode fazer por você. Interessante que ele quer fazer. E ele inclusive disse, olha, eu vou permanecer com você, ou com vocês, todos os dias, até a consumação dos séculos. Imagina aqui o seguinte, ele no nosso meio, ele na nossa vida, quem é que vai se levantar contra nós para nos destruir? Quem é? Ele não precisa pegar na pessoa, ele só precisa levantar o dedo. Ele precisa falar só uma palavra. Basta uma palavra e o meu criado vai sarar. É este o Deus que está na nossa vida, que está em nosso meio. Nós somos privilegiados porque servimos a este Deus. Então, não podemos facilitar. Ultimamente tem umas campanhas de oração que eu acho interessante para os crentes. Às vezes tem grupos que fazem campanha de oração de 24 horas, né? Relógio de oração. Botaram esse nome de relógio por causa do... aquele aqui das horas, mas cada hora um grupo ora. Entendeu? Então, cada hora tem um grupo ali conversando com Deus. Mas mesmo até que a gente não tenha essa campanha de oração aqui hoje, por exemplo, mas se olhar para o fuso horário de vários lugares, vai ter sempre alguém de joelho dobrado, vai ter sempre alguém conversando com Deus e dizendo, Senhor, abençoa os irmãos que estão no Brasil, os brasileiros dizendo, Senhor, abençoa os irmãos que estão no Japão, que estão não sei mais aonde. Então tem sempre alguém conversando com Deus e tem convicção de que Deus existe e é poderoso estar conosco e vem nos tirar da terra para irmos morar no céu com Ele. Mas vocês não podem vigiar comigo nem uma hora. Mas o que me chama também a atenção, irmãos, aqui, é a oração de Jesus. A oração de Jesus. Nós entendemos que qualquer pessoa que está passando por uma aflição, o que ele quer é que acabe aquela aflição. E às vezes eu falo que nós, crentes, nós temos, eu diria que um defeito na oração. Porque de 10 palavras que a gente fala,
em torno de 8 ou 9 é pedindo. Não é assim? Eu quero, me dê, me dê, me dê. Aonde a nossa oração, ela devia ser de agradecimento. De agradecimento. Mas pastor, não vai ter hora que tem que pedir? É claro, pede. Inclusive, quando Jesus chamou o cego, ele sabia que o cego queria ver, queria enxergar. Mas ele disse, o que é que você quer? Então, tem hora que você precisa dizer o que você quer. Mas viver agradecendo a Ele todo dia. E a oração de Jesus, é claro, Ele vai pedir ao Pai que passe dele aquele cálice, ou seja, livrasse Ele daquele sofrimento, daquela dor, daquela humilhação. Mas Ele disse, olha, o Senhor faça a sua vontade. O que o Senhor fizer, está bem feito. Eu estou pedindo pela angústia, não está escrito assim não, viu? Eu estou pedindo pela angústia que eu estou passando, pelo sofrimento, pela dor, mas eu não estou aqui para fazer a minha vontade, não. Eu estou aqui para fazer a sua vontade. Porque, irmãos, nem sempre a nossa vontade vai ser bom para a gente, bom para as pessoas que estão perto da gente, e não vai agradar a Deus. Agora, quando é a vontade de Deus, pode ser até que alguém não goste, mas vai agradar a Ele e vai ser bom para a gente. Porque quando estamos fazendo a vontade de Deus, por exemplo, a parábola dos talentos, ele diz, olha, você vai granjear mais 5 aqui, granjeou, ele recebe aí e diz, olha, você é um bom servo. Você é um fiel servo, você é um bom servo, você granjeou mais 5, está aqui, então você vai continuar com 10. E até aquele que enterrou, perdeu e veio para a mão de quem granjeou os 5. Então, quando a gente faz a vontade dele, a gente agrada a ele. E quando a gente agrada a ele, vai ser muito bom para a gente. Pode ser até que alguém não goste. E eu disse ali ontem na Liberdade, que, por exemplo, tem muita gente que não gosta de Israel. Por que não gosta? Porque foi o povo escolhido para ser nação. Escolhida por Deus. Porque muita gente não gosta da igreja. Porque a igreja é de Deus. Não, tem muita gente que não gosta. E qual é a missão da igreja aqui na terra? É condenar o pecado, amar o pecador e condenar o pecado. A Bíblia mostra, inclusive, um caso do João Batista que disse a Herodias e ao Herodes que estavam em pecado e mataram ele. Então, o que é que a igreja na terra faz? É apresentar o nome de Jesus, dizer que Jesus é o Salvador, que Jesus ama, que Jesus condena o pecado e quem andar no pecado não vai poder ir morar no céu com ele. Então, quem anda com Jesus, quem conhece Jesus, anda com ele, faz a vontade dele, adora ele e é também fiel a ele. E Jesus então repete essa oração por 3 vezes.
E diz aos discípulos que eles tivessem cuidado, vigiassem, porque o Espírito que está em contato com o céu, o Espírito está pronto para estar conversando com Deus, para estar ouvindo a voz de Deus, mas a carne, ela é fraca. Se facilitar, irmãos, a carne faz um estrago. E a carne que deseja as coisas terrenas, ela não está olhando a idade, nem a posição social, nem o conhecimento secular. Ela não está olhando essas coisas. Facilitou, cai. Então vamos permanecer andando com Deus, fazendo a vontade dEle, entendendo o que Ele tem feito por nós, agradecendo a Ele. Porque Ele veio, sofreu, foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E prometeu que vem nos buscar, e Ele vem nos buscar, sim. Amém. Meus amados irmãos, hoje tem ceia. E aí tem dia da ceia, né, rapaz? Que eu começo ceia para os irmãos que não tomaram ceia no domingo. Nós vamos ouvir a nossa irmã